Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um review. E hoje um review muito legal, Introdução à Teologia Bíblica, o desenvolvimento do Evangelho em toda a Escritura. Eu não vou conseguir soletrar o nome do nosso irmão aqui, né? Acho que é Graham Goldsworth. Eu acho que é isso. Se não for, me perdoem, tá? Pastor Carlos, lá do Essência da Palavra, deve estar rindo agora. Deus abençoe, Pastor Carlos. A gente às vezes fica conversando no WhatsApp, né? Com relação às pronúncias dos nomes em inglês e a gente é ruim no inglês. Mas enfim, é um livro que vai trabalhar o desenvolvimento do Evangelho em toda a Escritura. Para você que nunca teve contato com uma teologia bíblica, não sabe, não faz a mínima ideia do que é teologia bíblica, eu recomendo esse livro. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar adquirindo esse material. Não é caro, é um material barato e um material muito bom para você entender o que é a teologia bíblica. O autor traz uma linguagem não técnica e ele vai fazer uma ponte ligando o Antigo e Novo Testamento, trabalhando a Bíblia da forma que a gente deve estudá-la, né? Entendendo que os 66 livros de Gênesis e Apocalipse apontam para Jesus. Então a gente vai ver o desenvolvimento do Evangelho desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É assim que a teologia bíblica trabalha. Tá bom? Capa brochura, olha só. Não é um livro grosso, tem aí 270 páginas. Então vamos lá conhecer esse livro. Olha só, a gente tem aqui aquela orelhinha de marcação de página que eu não uso. Folha de rosto, uma folha de rosto mais completa. Ficha catalográfica, um material, a primeira edição aqui no Brasil foi em 2018. Um sumário, eu quero mostrar aqui um pouquinho do sumário para vocês. Primeiro, ele vai trazer uma parte bem introdutória. Então, teologia bíblica, por quê? Então, ele vai explicar. Segunda parte, teologia bíblica, como? Então, ele vai dar alguns pontos e vai explicar. Terceira parte, teologia bíblica, o quê? Então aqui ele já vai trabalhar o tema da teologia bíblica da forma que ele elabora, tá? Então ele vai desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, trabalhando pontos teológicos impressionantes. E a última parte, teologia bíblica, onde? Conhecendo a vontade de Deus, vida após a morte. Então depois a gente tem aqui mais alguns recursos, tá bom? A diagramação comum, tá? Já comum aí da editora Vida Nova. Esse livro é editado pela Vida Nova, tá, pessoal? A gente tem primeiro aqui uma apresentação. É o Franklin Ferreira que faz essa apresentação, um prefácio do autor, uma introdução, como usar esse livro. Então aqui a gente tem explicando as partes, tá? Isso é bem interessante. A gente lê isso aqui antes de trabalhar a obra. E aí nós já entramos no texto. Primeira parte, teologia bíblica, por quê? Então nessa primeira parte a gente responde, no caso o autor responde a pergunta, por que os cristãos deveriam se interessar por teologia bíblica? Então ele vai explicar o porquê, e aí ele começa no tema aqui, ó. A sanguessuga tem duas filhas. Ele às vezes pega uma expressão bíblica, alguma coisa da Bíblia, joga de tema e ele vai trabalhando em cima. Então, olha só, quando começamos a levar a sério que a Bíblia inteira é a palavra de Deus, inevitavelmente deparamos com as dificuldades. Então ele vai trabalhar primeiro aqui com uma parte introdutória e ele vai dividindo por temas. E sempre ao longo do livro, né, ele traz o significado, um ponto importante. Por exemplo, o significado da Bíblia não é estabelecido puramente com base em nosso entendimento de sua inspiração e autoridade. É um autor ortodoxo, tá? E ele vai trabalhar muito essa questão da ortodoxia. A teologia bíblica. Então ele sempre coloca em destaque alguma frase importante, algum ponto importante para a gente aplicar nas nossas vidas com relação ao estudo. Como contar uma história bíblica? Ele vai desenvolver tudo isso. É interessante que essas frases aqui é para fixar o assunto. Eu até coloquei uma observação, né? Então ao longo do estudo vocês vão ter muito isso. Eu fiz várias marcações, foi uma leitura muito fluida. Eu particularmente gostei muito. Ao final de cada sessão, os capítulos não são longos, ele vai trazer um guia de estudo com perguntas para a gente estar trabalhando como se fosse um exercício de fixação.
Teologia bíblica como? Então aqui ele vai dar o panorama e vai explicar como estudar a Bíblia e como abordar os pontos teológicos presentes na Bíblia. Ele vai diferenciar teologia sistemática, histórica, pastoral e teologia bíblica, vai explicando a questão da teologia exegética, a questão do texto, interpretar o texto da forma correta. E é interessante que ao longo também ele trabalha com perguntas e respostas, né? Que a própria pergunta já vem com a resposta. Então, assim, um material muito bom. Aí no final, o guia de estudo, ele traz também leitura complementar para a gente estar trabalhando o tema de uma forma exaustiva, porque esse livro aqui não foca em ser exaustivo, tá? Ele vai apenas te dar uma visão bem panorâmica, mais assim instrutiva com relação à teologia bíblica. Inclusive aqui no capítulo 3, aqui, como podemos conhecer? Ele traz um pouquinho de uma parte assim um pouquinho mais filosófica, tá? Para a gente estar adentrando na parte bíblica da teologia. Olha só, então aqui a gente tem uma explicação, teísmo cristão, a forma correta de se pensar com relação a isso, tá? Na teologia bíblica. Então, olha só, finalizamos aqui o 3, o 4, Cristo o tornou conhecido. Teologia não é apenas saber sobre Deus, mas conhecê-lo. Para conhecer a Deus, precisamos ter restabelecido amizade com Ele. Em outras palavras, fazendo teologia bíblica como cristãos, não como observadores neutros. Então, para a gente, de fato, entender e conhecer a teologia, a gente precisa, evidentemente, viver e não apenas ser um observador, um crítico, porque senão vai passar a ser filosofia. Bom, então ele traz essa explicação, uma parte um pouco mais filosófica, mas é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo, não é nada complicado não. E nós podemos conhecer, ou nós o conhecemos por meio das Escrituras, então Deus se fez conhecido através das Escrituras, então ele vai trabalhar isso. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, o Antigo Testamento é a palavra de Deus sobre Cristo, e o Novo Testamento interpreta o Antigo. Então é uma sessão muito importante para a gente adentrar na interpretação que ele vai trabalhar daqui a pouquinho. O 6, a Bíblia é a palavra divina e humana, isso aqui é importante também, tá? Jesus é a palavra de Deus divina e humana, então ele vai explicar a questão do texto bíblico, dos escritos inspirados e etc. Olha só. Então ele traz alguns diagramas também para fundamentar o seu pensamento. Alguns tipos de interpretações, literalismo, alegoria e tipologia. Então ele vai explicar cada um deles e qual é o correto. Ao final, então olha só, com o seu enfoque de significado literal do Antigo Testamento, os reformadores estabeleceram a tipologia como a base da interpretação evangélica. Então a linha mais clara e mais correta que ele defende, guia de estudo, leitura complementar. E aí o 7, começamos e terminamos com Cristo. Então ele vai trabalhar Cristo em toda a Escritura. Isso é muito legal para a gente ter uma unidade nas Escrituras, apesar de ser vários livros, diversos autores, temas diferentes, mas Cristo ele está presente em toda a Escritura. Então, a terceira parte, teologia bíblica, o quê? Então ele já vai aqui. Até aqui perguntamos por que e como fazer teologia bíblica. Agora podemos perguntar qual é o conteúdo da teologia bíblica. Nessa parte, propomos delinear alguns temas principais da revelação que se desenvolvem progressivamente na Bíblia até terem sua expressão mais plena na pessoa e na obra de Jesus Cristo, um esboço da história bíblica, e aí ele vai trabalhar Eu Sou o Primeiro e o Último, capítulo 8. Nós já entramos na questão da teologia bíblica, ele vai enfatizar o Antigo Testamento, chegando aqui até o Novo Testamento, de uma forma introdutória. Depois a gente tem aqui criação pela palavra, e nós começamos lá em Gênesis. Lembrando que o foco dele é trabalhar Cristo em toda a Escritura e as Escrituras, os 66 livros em unidade apontando para Jesus. É isso que é o foco dele. Eu achei muito boa, leitura de fácil entendimento. Você pode pegar, fazer marcações. Então, um livro que eu recomendo para todos os cristãos, mesmo aqueles que já têm assim, uma caminhada teológica aprofundada, é bom ter um livro desse para você ter assim, um material mais sucinto para abordar o seu pensamento com relação à teologia bíblica. Quem está começando a estudar, é um livro que eu recomendo porque vai te dar um panorama legal. Então, você que nunca teve contato com teologia bíblica, a gente pode
te indicar esse material. Bom, é interessante que sempre ele vai trazer aqui ao final, né? A gente já mostrou essas frases de fixação. Ele vai trazer um diagrama contando o resumo do capítulo, temas principais, algumas palavras-chave, o caminho adiante. Por quê? Porque ele vai colocando, a partir do capítulo, a gente mostrou o 9, a partir do 9, ele vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça, que vai juntando as partes até chegar na unidade das escrituras. Muito legal. Na introdução ele sempre coloca alguns versos bíblicos e ele traz um esboço da história bíblica com relação ao tema. Agora ele já está trabalhando a questão da queda, tá? Então, apontando sempre para o Redentor. Isso é muito interessante. Como eu disse, ao final ele vai trabalhar isso, tá vendo? Juntando como se fosse um quebra-cabeça, e vem o guia de estudo e leitura complementar. A primeira revelação da redenção, lá em Gênesis 3, né? Gênesis 4, Noé e aliança. Ele vai trabalhar bem essa parte da aliança e todo o desenvolvimento da aliança, condicional e incondicional. Muito interessante também. Então ele vai seguindo, capítulo 12, Abraão, nosso pai. Dentro dos temas bíblicos ele vai criando essa unidade, pessoal. Isso é muito legal. É um livro assim que trabalha muito bem isso, né? Olha só. Em algum momento do início do segundo milênio, Deus chamou Abraão para sair da Mesopotâmia e ir para Canaã. Ele prometeu dar essa terra aos descendentes de Abraão e abençoar o seu povo. Abraão foi por muitos anos, e muitos anos depois teve um filho, Isaque. Este, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. As promessas de Deus foram estabelecidas com Jacó e seus descendentes. Jacó teve 12 filhos e com o tempo todos eles foram morar no Egito por causa da fome em Canaã. E aí ele vai desenvolvendo a teologia desses livros. Na verdade, desses livros não, do livro de Gênesis de uma forma geral, focando aqui nos patriarcas. Então, olha só. Inclusive eu coloquei aqui uma observação, né? A profecia de Jacó a respeito de Judá também explica a história do reino dividido. Após a morte de Salomão, em que Judá, o reino do sul, é governado interruptamente pela dinastia de Davi, de aproximadamente 925 a.C. até 586 a.C., enquanto o reino norte, Israel, teve cerca de 3 dinastias ao longo de um período de 2 séculos. Isso mostra a preservação da dinastia visando Cristo. Tá? Então, um conselho que eu dou para vocês, eu sempre anoto a observação que a gente consegue retirar do estudo, tá bom? Para agregar ainda mais nos nossos estudos. Então aqui ele já trabalha a questão do Êxodo. Então assim ele vai seguindo, pessoal. É um livro que vai funcionando como um quebra-cabeça, né? Ele vai seguindo aqui no Êxodo, mostrando sinais e maravilhas, a Páscoa e a redenção no Êxodo, e tudo apontando para Jesus, mostrando Deus escolheu revelar o seu propósito redentor no contexto da história de Israel. Assim, o cativeiro no Egito e o Êxodo demonstram o cativeiro da raça humana aos poderes do mal e a necessária obra poderosa do próprio Deus para resgatar o seu povo dessa escravidão terrível. Quando Deus, o guerreiro, luta pelo seu povo contra o inimigo, a vitória é certa. Então, vocês entendem, né? Ele vai trabalhando tudo isso. E olha só, a redenção, o ato de Deus de libertar seu povo de um poder estrangeiro ou estranho e de o conduzir à liberdade para que possa viver com seu povo de acordo com as promessas da aliança. Então, que a gente já tem aqui o contexto nesse quadro, tá? Criação, Deus, Adão e Eva, Éden, né? Então, reino, Deus, humanidade, mundo. E ele vai seguindo a aliança aqui de Deus. No final ele traz um resumo do capítulo, sempre ele faz isso também. Temas principais, algumas palavras-chave, caminho adiante, guia de estudo e leitura complementar. É interessante, nova vida, dádiva e dever. Então, a fuga do Egito significa nova vida, o renascimento da nação de Israel e a aliança de Deus com eles, né? Liberdade para viver para Deus, liberdade para se aproximar de Deus, santo para o Senhor. Então, é interessante. E aqui também ele traz um panorama legal com relação à reconciliação com o sacrifício e a função mediador do sacerdote. E ele mostra que isso aí aponta para Jesus. Bom, aqui ele traz aqui uma aplicação interessante também. Vocês podem pausar o vídeo para fazer a leitura. Então assim, pessoal, é um livro muito bom. A tentação no deserto. Então, a falha do povo de Israel, né?
Israel, o violador da aliança, o preparo da nova geração. E aí a gente vai caminhando aos temas aqui, até chegar na Boa Terra. Aí ele sempre mostra o livro que ele está trabalhando, Josué, Juízes e Ruth, no caso, e é o capítulo 16, né? Uma obra formidável, que vai trabalhar muito isso, então segue o mesmo escopo. A gente já está aqui, o governo de Deus na terra de Deus. Então ele vai fazendo esse desenvolvimento, sempre apontando para Jesus, unificando toda a Bíblia e mostrando que o tema principal é Jesus. Achei isso legal demais. Então aqui a aliança é tanto condicional como incondicional. Então aqui a gente tem um foco também na questão de Salomão, né? Mostrando aqui, evidentemente, Salomão teve seus defeitos, mas foi um pré-anúncio também do próprio Cristo. Então assim, recomendo demais esse livro para vocês. Então aqui a parte de finalzinho aí de Crônicas, né? Conhecimento e temor de Deus, os livros de promessa, de sabedoria, né? Então, trabalhando a sabedoria, a importância da sabedoria também. Então, aqui nós chegamos ao final, né, do Antigo Testamento. A gente tem primeiro aqui a parte do exílio, e aí a sombra que se desvanece, né, mostrando que, de fato, a nação de Israel era necessário uma nova mensagem profética e a degeneração como modelo do reino. Então era necessária uma nova criação. Aí nós já entramos em Jeremias, Ezequiel, Daniel e Esther. E aí o autor vai trabalhar muito a questão de mostrar que era de fato necessária uma redenção. O cumprimento de toda a promessa. Então, esse período foi muito difícil para Israel. Então ele vai mostrando. O segundo êxodo, que é a volta do pessoal. E o que aconteceu nesse segundo êxodo, né? A gente vê que o povo realmente ainda estava assim meio preso, né? Embora eles voltaram lá da Babilônia. E aí nós entramos no Evangelho, a nova criação para nós. E aí a gente vai vendo aqui o cumprimento do Antigo Testamento no Novo Testamento. Tem uma parte aqui que eu marquei, eu achei interessante. Jesus Cristo é o novo templo e incorpora a nova ordem criada. Eu lembrei daquela passagem de Ezequiel, né? Ezequiel teve a visão do templo ali, né? E a nova criação iniciada em nós. É interessante, né? A chegada do reino de Deus e a chegada, o cumprimento de toda a mensagem do Evangelho e a nova criação consumada. Então essa parte aqui é o desfecho de todo o livro aí e de toda a teologia bíblica, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, de uma forma unificada. Depois ele traz aqui teologia bíblica, onde, por fim, muito breve, perguntamos onde o conteúdo e método da teologia pode ser aplicados. Então, essa parte é para você aplicar, né, toda a teologia bíblica na sua vida. E aí ele traz aqui algumas sugestões de leitura, algumas conclusões, índice de passagens bíblicas ao final, e aí um índice remissivo, se você quiser procurar algum assunto nesse material, então você vem aqui para recorrer nesse auxílio. Bom, então, introdução à teologia bíblica, o desenvolvimento do evangelho em toda a escritura, um livro recomendadíssimo, publicado aí pela editora Vida Nova, para você que nunca estudou teologia bíblica, para você que quer conhecer o desenvolvimento bíblico da teologia e unificando, trazendo uma unidade de toda a mensagem bíblica. Então, recomendo esse material para você. Você que já tem muitos anos de caminhada teológica, vai te ajudar muito no desenvolvimento da teologia bíblica. Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Até um próximo review, se Deus assim permitir.